Quinta-feira, 28 de maio, e seguimos juntos no Papo das 9, iniciando mais uma conversa, uma transmissão ao vivo aqui de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, torcendo para você estar bem, torcendo para você estar com saúde. E saúde, você sabe, não é apenas ausência de doença, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, essa é a meta, e é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui para trocar ideias e reflexões. As perguntas de vocês são muito inspiradoras para a gente tentar fazer dessa experiência da quarentena, enfrentando a pandemia, enfrentando o pandemônio político, crise econômica, etc., de uma maneira sábia, altiva, mente alerta e vigilante, comandando nossos atos, nossos pensamentos, ajustando nossas emoções na medida do possível para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Para isso, não abdicamos do auxílio luxuoso do nosso parceiro espiritual dessa empreitada, que é Carlos Torres Pastorino, e ele, nessa empreitada, sempre nos ajuda com alguma ideia especial. Mensagem de hoje é a 269. Diz o seguinte: cultive a alegria em dose máxima. Alegria, porém, não é barulho. É um estado da alma, de quem sente em si a plenitude da vida. A alegria provém de dentro de nós mesmos, da consciência tranquila, do cumprimento exato dos nossos deveres e vibra em nós, apesar de todos os sofrimentos, calúnias e injustiças. Seja alegre sempre. E quando a tristeza quiser encobrir o sol da sua vida, entoe um cântico de louvor ao Pai e a luz brilhará novamente em você. A primeira palavra da mensagem é cultive em caixa alta. Cultivar não é colher. Cultivar é manter uma atitude perene, de vigilância em relação a um estado da alma, uma predisposição. O Leonardo Boff, tão querido, tão sábio, ontem, ele fez isso nas duas lives da gente, mas ontem ele voltou a falar da prática dele de não deixar de reconhecer a presença do sagrado em todos os seres, inclusive nos insetos minúsculos, nas formiguinhas. Então é muito bonita a forma dele expressar esse encantamento, esse embevecimento da presença do sagrado em todos os seres vivos. Aí eu provoquei ele dizendo assim: mas isso vale para mosquitinho também, professor? Porque mosquito, por exemplo, comigo tem vida curta. Eu procuro promover um desencarne rápido e indolor de mosquitos, porque eu estou num país onde esses seres alados, que também são filhos de Deus, eles são uma manifestação de vida, são obras da criação. Mas o mosquitinho me ameaça, porque no Brasil o mosquito pode transmitir dengue, zika, chikungunya e malária. Então, com toda franqueza, vocês sabem que quem pica é a mosquitinha. São as fêmeas que fazem esse ataque com o melhor propósito de procriar. Ela está seguindo a lei de reprodução. Mas isso pode custar minha saúde e, eventualmente, a minha vida. Então, eu promovo esse desencarne rápido e indolor em favor da minha espécie, da minha coletividade. Peço a Deus que afaste os mosquitos de mim. É melhor para eles isso. Então, deixando a brincadeira de lado, aliás, a brincadeira que eu estou fazendo, essa piada sem graça, vai de encontro ao que Pastorino sugere: cultive a alegria. Cultive a alegria. Eu falei para vocês ontem, no Papo das 9, que eu estava com
um músculo meio travado que estava me causando uma certa dor, que me obrigou a fazer uso de alguma medicação, de um relaxante muscular. Então eu fiquei fazendo piléria comigo o tempo todo. Eu fiquei brincando com essa dor, que dói, é chato, é desagradável, mas eu ficava, ainda faço um pouco essa brincadeira, eu estou melhor, fez efeito o remédio, mas brincando comigo assim, nossa, André, você está entrevado, filho, olha o teu estado, que coisa horrorosa. André, você está ferrado. Mas eu brincava comigo mesmo. E era uma forma de tentar suavizar a aflição da dor, porque homem é muito mais frouxo que a mulher para enfrentar a dor. A Cláudia, minha mulher, adora dizer assim, vocês não iam suportar a dor do parto. E eu estou completamente convencido disso. As mulheres são muito mais valentes, briosas, para lidar com situação de dor do que os homens, dor física. E talvez dor moral, mas a dor moral é mais complexa. Agora, dor física, eu vou te contar, qualquer leseira, qualquer moleza, qualquer infortúnio que implique em alguma limitação de ordem física, o homem já está ali que nem manteiga derretida. E eu estou nesse grupo, é duro. Então, alegria, alegria. Cultivar a alegria, cultivar o humor. Cantar, contar piadas, se divertir por nada. Para manter o tônus da alma, manter uma boa sintonia. Sem forçar a barra, não pode ser forçado, tem que ser uma coisa legítima. Meus amigos, sugestão de literatura, eu vou compartilhar com vocês uma das fontes mais importantes usadas por mim e pela Cláudia na confecção do livro Viver é a Melhor Opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. O livro é técnico, eu já vou fazendo essa ressalva, não é um livro de leitura fácil, porque o público-alvo dessa obra são os profissionais de saúde, mas quem tem interesse pelo tema deveria se informar Suicídio, uma Morte Evitável, de Humberto Correia e Sérgio Pérez Barreto, da editora Ateneu. Esse livro tem, me parece, a melhor resolução do ponto de vista da ciência médica, mapeando tudo o que já se sabe, tudo o que conhecemos a respeito do fenômeno do autoextermínio. Então, é um livro que abre a cabeça da gente para a compreensão do estado da arte do conhecimento alusivo a suicídio. E, obviamente, penso, e isso me levou a escrever o livro Viver é a Melhor Opção, a informação pode salvar vidas. Porque a informação nos coloca em contato com algo que esclarece, elucida, nos instrui e nos capacita a lidar melhor quando nós estamos enfrentando o problema e principalmente as pessoas à volta de quem está com a ideação suicida compreender de que maneira isso se manifesta, quais são os fatores de risco, o que se deve dizer, o que não se deve falar. Tudo isso está no bojo, né? No contexto de uma melhor resposta, de um posicionamento mais inteligente diante da aflição de imaginar que talvez a melhor resposta à dor seja colapsar o corpo, o que efetivamente não ocorre. Neste livro, portanto, a gente vai encontrar muita informação, uma contribuição científica. E aí se diz aqui, ó, ao se considerar a rara literatura brasileira existente sobre o assunto, aqui se agrega a apresentação de estudos neurobiológicos, igualmente pouco encontrados em publicações científicas especializadas. Então vou repetir, não é uma leitura, digamos, fácil, ela tem o jargão médico, o jargão psiquiátrico, o jargão psicológico, mas é uma leitura muito legal para quem queira entender as patologias associadas ao risco suicida e como isso, na linha do tempo, determinou mais certezas do que dúvidas
em relação a de que maneira a gente deve lidar com essa situação. Ok? Bom, dica de doação para hoje. Eu, inclusive, postei minutos atrás na minha conta no Twitter um pedido meu para que as pessoas apoiassem a organização Bem Querer Mulher. Entra no site da Bem Querer Mulher tudojunto.org.br e você vai ver o quê? Uma organização que dá absoluto apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, a mulheres que sofrem maus tratos, as mulheres que estão sofrendo agressões físicas ou psicológicas de namorados, de maridos, de companheiros. E nesse período de quarentena, como vocês sabem, elevou-se exponencialmente os casos de violência doméstica. E as mulheres estão sofrendo. Parte dos casos, pelo menos é a parte que mais me comove, é a mulher que casou com um homem imaginando estar casando com alguém que a ama, que a respeita e que merece ser pai de seus filhos. Aí constitui família. E na história desse relacionamento abre-se campo para violência, para uma agressão física, para uma forma de depreciar a mulher com palavras que baixam a autoestima da mulher, que a decepcionam profundamente. Até que chegue um momento que você não tem mais propriamente amor por essa pessoa, até que você se depara com uma situação muito difícil e ruim, que é: eu estou dormindo com o inimigo. Eu estou morando com o meu inimigo. É alguém que não me ama, não me respeita, me agride na frente dos filhos, me humilha, me deixa marcas no corpo, me deixa dolorida. E aí, qual a decisão a ser tomada? Muitas mulheres deixam de trabalhar formalmente para trabalhar, educando os filhos, cuidando da casa, e o marido desconta nela sua covardia, né? Seu lado irracível, seu lado déspota. Então, a organização Bem Querer Mulher apoia várias entidades que dão suporte jurídico, suporte material, acolhe, essa pessoa pode deixar a casa e ficar um tempo sob os cuidados dessas organizações e mantém duas instituições diretamente com esse propósito, tá? É a Bem Querer Mulher. Quem quiser, por favor, informe-se entrando no site. Eu entrei, eu vi. Inclusive tem uma coisa que eu acho fundamental quando você dá doação em dinheiro. A gente sempre fica assim, poxa, mas será que vão usar o dinheiro do jeito certo? Será que eu tenho motivo para ter alguma desconfiança? A Bem Querer Mulher tem o auxílio de uma consultoria internacional chamada PricewaterhouseCoopers. O nome é bonito. É uma das mais importantes consultorias do mundo. Não é consultoria, não, é auditoria. A PricewaterhouseCoopers faz auditoria das contas. Então, é difícil você ter uma organização que receba dinheiro de doação e tenha uma auditoria técnica profissional para dizer com muita transparência quanto entrou de doação, aonde foi aplicado e de que jeito, uma prestação de contas robusta. Então, meus amigos, eu como homem, eu me sinto muito envergonhado de pertencer a um gênero que tem imposto tanta violência contra mulheres e contra pessoas que têm outras orientações sexuais. Toda vez que eu vejo agressão a gay, agressão a bissexuais, transexuais, eu me sinto envergonhado, porque em última instância isso replica ou reproduz valores de uma sociedade patriarcal, de um machismo que não tem cara de século XXI e de uma masculinidade tóxica que faz mal aos homens. Esses que agridem, esses que batem, eles não têm a consciência tranquila, não. Não raro, depois de deixar a mulher em frangalhos, vai lá e diz assim:
me desculpa, meu amor, você sabe que eu te amo. E eu não duvido que ele, do jeito dele, manifeste amor dessa forma, meio brucutu. Mas ele sabe que perdeu. Ué, ele não bateu? Ele não agrediu? Ele tem o poder da força física. Ele perdeu. Ele perdeu a aliada, ele perdeu a cumplicidade, ele perdeu o amor da companheira. E isso é muito sério. 80% dos casos confirmados de suicídio, isso vale para o Brasil e vale para o mundo, são cometidos por homens. Tem uma questão de gênero envolvendo o suicídio. A maioria absoluta dos casos consumados é de homens. Então, quando você fala da crise dos homens, o homem não se situou no século XXI. Ele não está entendendo direito o que é ser homem. Homem de verdade não faz mais sentido dizer que para ser homem você precisa usar uma cor em detrimento de outra, ter voz grossa, forte, ter rapidamente uma namorada para provar para todo mundo que você gosta de mulher. Homem de verdade gosta de mulher. Então esses estereótipos, né, eles fragilizam também parte dos homens, porque eles se sentem encarcerados, aprisionados a uma cultura que não combina com um sentimento deles, uma percepção de como isso é despropositado. Isso não corresponde à voz do coração. bemquerermulher.org.br. Vamos ao noticiário, eu vou fazer um resumo aqui. Lembrando que a parte mais legal do Papo das 9 são as perguntas de vocês. E se quiserem fazer pergunta identificando de onde vocês são, eu gosto. Eu gosto dessa geografia do Papo das 9. Vamos lá. Como vocês sabem, há uma investigação em curso, capitaneada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, com o apoio da Polícia Federal, e que tenta investigar o que se convencionou chamar de gabinete de ódio, que mobiliza milícias virtuais que perseguem opositores do governo federal. Perseguem como? Com contas falsas nas redes sociais, que hostilizam e ameaçam os opositores do regime. Bom, nós tivemos um capítulo importante ontem que foi 29 mandados de busca e apreensão envolvendo pessoas importantes, parlamentares, a base aliada do governo, e empresários conhecidos no Brasil, que há muitas evidências nesse sentido, por isso o mandado de busca e apreensão, de que eles de fato financiam o gabinete do ódio e as milícias virtuais. Pessoas importantes do governo alegaram o arbítrio do ministro Alexandre de Moraes porque o Brasil defende a liberdade de expressão. E é curioso usar ou alegar a liberdade de expressão para legitimar o gabinete do ódio e as milícias virtuais, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Milícia virtual significa um boicote a outros direitos. As pessoas que são objeto de campanhas difamatórias, de calúnia, difamação, que são intimidadas com mensagens raivosas, que são ameaçadas, elas cometem crime. Você não pode alegar liberdade de expressão para ameaçar alguém. Você não pode alegar liberdade de expressão para cometer o crime de injúria e difamação. Há uma deturpação do conceito de liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Então a gente tem hoje no Brasil é mais um capítulo do pandemônio político, da crise política, que a gente, em vez de prestar atenção na pandemia, no enfrentamento do coronavírus, a gente está se dispersando em quizilas, querelas, que têm origem a partir de posicionamentos e declarações que surgem no centro do poder. Isso ficou claro na reunião de 22 de abril, a reunião ministerial. 2 horas de reunião e apenas durante 5 minutos falou-se sobre o enfrentamento da pandemia. E quem fez uso da palavra foi um ex-ministro da Saúde, que não durou menos de um mês. Então parece que a pandemia
E as milhares de mortes que estão acontecendo no Brasil de forma rápida e preocupante por conta da Covid-19 estão fora do radar, fora do radar. Não estão contemplados, não estão assuntados como deveriam pelo poder. Uma outra questão que eu queria colocar muito rapidamente é o seguinte. A primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, Helena Witzel, ela está numa situação muito desconfortável do ponto de vista ético, porque em meio às investigações que apuram malfeitos, falcatruas, na montagem de hospitais de campanha, na compra de respiradores superfaturados com o uso de empresas inidôneas ou empresas que não têm a prática de fazer esse tipo de operação, tá um rolo, tem gente presa, são inúmeras as evidências de que a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro foi aparelhada por quadrilhas que usaram dinheiro público para subtrair preciosos recursos obtidos a partir de impostos e taxas, não para ajudar a população no momento da pandemia, mas para amealhar esses recursos de forma criminosa. Muito bem. A senhora Helena Witzel é advogada e tem um escritório de advocacia. Quais são os fatos? Ela reconheceu ter recebido mais de 100 mil reais de uma empresa que o escritório dela presta serviços e, segundo o Ministério Público Federal, esta empresa tem como sócio o operador financeiro de um empresário chamado Mário Peixoto, que tem ficha suja. Desde a época do governo Sérgio Cabral, ele tem empresas que fornecem serviços para o Estado do Rio. Há irregularidades, suspeitas. Esse empresário está preso. Ele está preso. Nesse momento, ele está preso. E a primeira-dama admite ter prestado serviços durante esse ano que passou para essa empresa. Não obstante esse reconhecimento, ela também admite que presta serviços e recebe por isso mais de 23 mil reais por mês para o PSC, que é o partido do marido, o governador Wilson Witzel. E que isso não é crime. Bom, vamos lá. Eu me lembrei daquele provérbio romano que alude a uma situação de uma mulher de um ex-imperador de Roma, Júlio César. A frase entrou para a história: não basta ser honesta, tem que parecer honesta. O que isso significa? Se o marido vence uma eleição e ela tem um escritório de advocacia, o ideal é que ela ou saia temporariamente do escritório, não tenha mais vínculo com o escritório, para não correr o risco de ter um ou outro cliente que eventualmente tem interesses ou negócios com o poder. Michelle Obama, quando o marido, Barack Obama, virou presidente, antes mesmo de ser reeleito, foram 8 anos de governo de Barack Obama nos Estados Unidos, Michelle Obama, quando o marido era senador da República, ela ainda trabalhava no escritório de advocacia, tão prestigiado porque ela era muito boa na sua função. Ela era, digamos, uma referência no meio e ela tinha salários maiores do que o marido como senador. E sempre com cuidado de não misturar no cardápio de clientes alguém que pudesse ter interesses com o poder legislativo. Ela não queria se misturar com isso. Mas quando o marido virou presidente, ela tomou uma decisão difícil. Abdicar da própria carreira vitoriosa para não haver qualquer suspeição em relação ao marido. Corta, volta para o estado do Rio de Janeiro, gestão anterior, na verdade, a gestão de Sérgio Cabral, que depois veio o Pezão. Na gestão de Sérgio Cabral, a então mulher de Sérgio Cabral era advogada, Adriana Anselmo, e tinha um escritório de advocacia. O escritório de advocacia de Adriana Anselmo continuou trabalhando. E virou uma lavanderia de dinheiro sujo obtido no esquema de corrupção comandado por Sérgio Cabral, que é réu confesso e está preso. E a Adriana Anselmo foi condenada. 18 anos de prisão. Agora ela está cumprindo
ou em regime semiaberto ou está cumprindo prisão domiciliar, mas ela cumpre pena. E ela era advogada e atuou com seu escritório de advocacia enquanto o marido estava governador. Então, gente, eu não estou aqui julgando a senhora Helena Witzel. Eu estou apenas apontando que, se o marido ocupa um cargo público, não é de bom tom que ela seja funcionária ou preste serviços para pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesses em relação ao governo do Estado. Não é legal. E em relação ao partido político, o PSC, que é o partido de Witzel, tendo ela como advogada, gera também algum desconforto ético, porque todo partido político, por definição, ele ambiciona o poder. A política, ela traz essa perspectiva de que você está ali no jogo do poder. Quanto mais poder o partido tiver, melhor para o partido, que tem, em tese, uma forma de perceber as melhores soluções para o Brasil. Vamos pensar assim. E aí, quando você tem a perspectiva de acumular poder, você, em tese, está cumprindo a função para a qual o seu partido foi criado. Se Helena Witzel é advogada do partido, o partido poderá pleitear, junto ao governador, mais espaço nas pastas de governo, poderá pleitear a presidência de uma fundação, de uma autarquia. E se a primeira-dama recebe R$23 mil para prestar serviços advocatícios para o partido, fica vulnerável a uma suspeição do tipo: pois é, o PSC foi beneficiado com isso ou aquilo. O governador abriu espaço para o partido ter este cargo a mais, esta função a mais, e alguém maldosamente poderá dizer: também a mulher do governador trabalha como advogada do partido. Ela não merece isso. Eu estou partindo do pressuposto que ela é absolutamente inocente. Ela não merece esse tipo de suspeição. Vocês percebem o que eu digo? Então, não pode haver confusão quando a gente fala de interesse público e interesse privado. Não deveria haver a mistura desses canais. Não deveria haver confusão ou suspeita de alguém que ocupa o cargo público, mas tem ligação com o setor privado. Acho que não. Bom, para terminar, ontem foi o Dia Nacional da Mata Atlântica. Eu comecei a live com o Leonardo Boff falando sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela tem ainda pouco mais de 12% da sua vegetação nativa, que atravessam 17 estados, inclusive os mais populosos como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o que sobrou da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, ela é o refúgio de nascentes e mananciais de água doce. Enquanto houver verde, vai ter água, porque o verde protege a água. E essa água abastece, meus amigos, mais de 100 milhões de brasileiros. Ontem, no Jornal Nacional, foi exibida uma reportagem que eu fiz de um relatório, um Atlas da Mata Atlântica, produzido pela Fundação SOS Mata Atlântica e também pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrando que, no intervalo de pouco mais de 2 anos, nós perdemos uma área equivalente a quase 17 mil campos de futebol. E isso representa um crescimento de quase 30% na taxa de desmatamento em relação ao período anterior. O diretor da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, disse que esse aumento do desmatamento deve-se principalmente ao afrouxamento da fiscalização do IBAMA e do ICMBio por parte do ministro Ricardo Salles. É só para a gente ter a noção de que, quando a gente fala de proteção da Mata Atlântica, a gente não está falando só da proteção do verde, que é muito importante para a produção de chuva, porque as árvores suam vapor d'água, é evapotranspiração. Não só pela climatização do ambiente, onde há árvores, você tem, eu diria, mais o ar mais fresco, a temperatura mais amena, o estoque de carbono,
Mas você tem água. Água. E não tem plano B para água. Então, a gente está falando de segurança hídrica, né? É um assunto de segurança nacional, proteger mananciais de água. Eu já falei aqui que Nova York, a água que abastece Nova York vem de uma reserva ecológica que é protegida por forças armadas. Ninguém entra ali. Por quê? Porque dali sai a água que abastece Nova York. E é uma água tão pura que, em tese, você nem precisava adicionar nenhum produto químico. Só que, para ter segurança absoluta, faz-se alguma adição, até onde eu sei, de cloro, e você tem um manancial enorme de água, uma água que continuará sendo oferecida de forma exuberante, em volumes gigantescos, enquanto o verde proteger por lá nascentes e mananciais. O analfabetismo ambiental nos custa caro, viu? No século XXI, a gente não entendeu ainda os riscos que nós corremos quando achamos que uma floresta não tem importância para a vida e para a saúde. É interessante que alguns ruralistas importantes ainda dizem assim: vamos limpar a terra. Limpar é a expressão que eles usam quando vem uma floresta pela frente. Vamos limpar a terra. É inacreditável essa nomenclatura. Inacreditável. Vamos lá. Tatiana Odalisca de Arapiraca, Alagoas. André, você tem noção quanto tem ajudado as pessoas a não pirar? Já pensou em uma live com Haroldo Dutra? Foi muito boa com o Rossandro e nos ajudou muito. Obrigado, Tatiane. Obrigado, querida. Sim, vamos pensar numa live com o Haroldo, vai ser legal. Cosme Nogueira de Jacundá, Pará. André, sou professor de geografia, trabalho com turmas do 6º ao 9º ano. A minha preocupação com o desmatamento na Amazônia é grande. Fico pensando como deve falar isso para os meus alunos. Olha, Cosme, a minha presunção é que você sabe como falar. Você é do Pará. O Pará tem liderado, junto com Mato Grosso, as estatísticas de desmatamento. Então eu sugiro a você, com muito respeito, porque eu acho que você sabe sim. Acho que você está aqui querendo ouvir outras opiniões. Mas vamos lá. Você pode lembrar para os seus alunos o que é o Pará. O Pará é uma potência. Quer dizer, você pode pegar alguns países da Europa como um jogo de quebra-cabeça e botar dentro do Pará, né? Quantos Portugal cabem dentro do Pará? Você pode fazer um jogo mostrando a grandeza do Pará, mostrando as riquezas naturais do Pará e mostrando, por exemplo, as armadilhas do desenvolvimento que é inspirado, como disse Leonardo Boff, no modelo do século XIX, da exploração sistemática dos recursos naturais sem prestar atenção em novas formas de agregar valor a produtos que são desprezados. Por exemplo, vamos lá. Quando a gente fala da pecuária extensiva, destruir floresta para plantar capim e criar gado, o Pará tem muito boi pirata, né, no pasto, em território que não é privado, é público, e foi destruído. Você pode mostrar, eu sugiro que você acesse estudos que mostram 1 hectare de floresta com boi, qual é o rendimento em um ano, 1 hectare de floresta, se tira a floresta e coloca soja, qual é o rendimento em um ano, 1 hectare de floresta, uma área equivalente a um campo de futebol, que continua floresta, e como você pode monetizar ou estimar valores monetários para os serviços ambientais prestados pela floresta em relação à fertilidade do solo, produção de chuva, biodiversidade, com todos os serviços prestados de conforto térmico, estocagem de carbono. Tudo isso também pode ser estimado em valores monetários. Você pode fazer esse estudo com seus alunos. Um outro estudo interessante é mostrar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, das áreas desflorestadas ilegalmente na Amazônia. Porque a comunidade que explora madeira de forma ilegal, que cria boi de forma ilegal, que explora minérios, garimpeiros ilegais, na média, o IDH continua o mesmo, baixo.
Isso não promove o ser humano. Essas atividades ilegais, predatórias, deixam um rastro de destruição e o nível de renda, na média, daquela comunidade permanece inalterado. As pessoas não melhoram seus rendimentos, elas não se qualificam para algo melhor. É por aí. E faça visitas. Organize visita, porque a garotada, a gente está falando isso com o Leonardo Boff ontem. O povo da educação ambiental, ele diz que você dificilmente ama ou respeita o que você não conhece. Então, muita gente que mora na Amazônia, você é de Jacundá? É isso? Deixa eu ver aqui de novo. Jacundá, Pará. Faça uma incursão com essa garotada na floresta. Uma visita guiada numa área de vegetação nativa. E faça com que o guia explique o que a garotada no primeiro momento não vê. Como os serviços ambientais estão ocorrendo em profusão dentro de uma floresta. E como a gente se beneficia desses serviços ambientais. Olha, tem pano para manga, viu? Obrigado pela pergunta e boa aula. Solange Bragança, Trigueiro, o que você acha dessas ameaças aos ministros do Supremo? Bom, eu não acho nada. Isso é crime. Tem uma mulher, eu nem vou dizer o nome dela, que está à frente de um grupo militarizado que montou acampamento em Brasília e que se autodenomina os 300, provavelmente inspirado naquele filme 300, né? Dos espartanos que combateram a invasão dos persas, né? De Xerxes. E o Xerxes era o Rodrigo Santoro. O filme é bom, mas a realidade dessa milícia armada é terrível. E aí a líder deles vai num vídeo e diz palavrão, ameaça abertamente um dos ministros do Supremo. Isso é crime, gente. Isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Incitar a violência contra alguém é crime. Portanto, eu não vou achar nada. Eu vou me reportar aos fatos. Se eu uso o Papo das 9 para ameaçar explicitamente alguém, pela razão que for, eu me exponho a um processo. Eu não posso fazer isso, porque é crime. É isso, é crime. Então, assim, aplique-se a lei a quem quer que seja. Ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Bom, vamos lá. Ou ninguém deveria estar, né? Nossa, quanta pergunta. Eu vou responder mais rápido, senão depois vocês ficam chateados que eu não respondo. Nossa, vamos lá. Daniela Gomes, André, fale sobre Carlos Torres Pastorino, nosso mentor, o que acha? Eu fiquei devendo aqui a biografia do Pastorino, vou cumprir essa promessa, mas não hoje. Luciana de Macapá, Amapá, que eu conheço e adorei conhecer, tenho amigos lá. Bom dia, André. Segundo a visão espírita, existe algum momento em que um espírito recém-desencarnado resolve evoluir? A pergunta me é estranha. Eu não sei bem o que você quis dizer com resolve evoluir. Talvez seja o despertar da consciência, né? Despertar de uma consciência espiritual. É saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai, se situar melhor no tabuleiro do universo, entender o que é a existência, o sentido da vida e da morte. Talvez seja isso. E cada um tem o seu momento de despertar, né? Um recém-desencarnado, ele tem sim a oportunidade de perceber-se descolado do corpo e dizer, a morte não existe. Mas o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Se você não consagrou tempo e energia aqui para descobrir o que é a vida, a morte existe mesmo, o que eu estou fazendo nesse mundo, você vai ter que, em algum momento do lado de lá, se debruçar sobre essas perguntas. É melhor antecipar. É melhor saber aqui. Esse é o lugar certo para a gente descobrir o que é importante fazer em vida, já que não há morte e a vida continua. Seja no plano da matéria, seja no plano astral, o que traz felicidade, o que traz paz de espírito, o que me faz feliz, essa é a grande questão da vida, né? Penso eu. E isso é evolução. Quando a gente descobre qual é o sentido da vida e a gente resolve perseguir um objetivo que converge com isso,
a gente está alinhado com esses alicerces evolutivos. A gente está descobrindo que o caminho é para lá. Lembre-se da parábola da porta estreita que está no Evangelho, né? Porque, em princípio, ninguém quer a porta estreita. Todo mundo quer a porta larga porque é mais confortável passar por ali. A porta estreita sugere desconforto. A porta estreita sugere algum sacrifício. Entretanto, a gente não veio ao mundo a passeio. A gente não veio aqui como se fosse um parque da Disney. A gente veio aqui, claro, para se divertir, sim. Tem um momento de confraternização, lazer, entretenimento, prazer. Mas o principal objetivo da vida é evoluir. E a evolução significa superar as nossas muitas imperfeições, significa entender o sentido da dor e do sofrimento, por que eu sofro, por que isso aconteceu comigo, e tentar tirar proveito, tentar ver o lado cheio do copo, descobrir de que maneira os episódios difíceis da minha existência, os episódios que me são hostis, trazem sugestões de aprendizagem que me são úteis. Por exemplo, perda dos entes queridos. Eu perdi meu pai já há mais de 30 anos. E foi um acidente de trânsito. Foi abrupto. Foi muito doloroso. Foi a experiência mais próxima até então que eu tinha tido da perda de um ente querido. Quando a minha mãe fez a passagem, há quase 10 anos, eu já tinha a experiência da perda do meu pai. Eu estou dando um depoimento pessoal, não precisa ser igual para todo mundo. Eu já tinha tirado muito proveito, entre aspas, da dor que é perder alguém tão importante, um ente querido tão próximo. Então não é que eu tenha sofrido mais ou menos com a perda da minha mãe, mas não foi a primeira perda. E isso eu devo ao fato de ter procurado entender que nenhum de nós é imortal. E que eu preciso, dentro da minha percepção do que é a vida, saber que todas as pessoas queridas à minha volta, antes ou depois de mim, também vão fazer a passagem. Então eu não vou ficar tão apegado, eu não posso ir contra uma lei da natureza. Porque a morte empresta sentido à vida. A vida é um ciclo. Tem começo, meio e fim nesse plano. Então a morte é o encerramento de uma jornada, mas não o fim da vida. É o encerramento de um ciclo, mas não é o último ciclo. A perda do meu pai me ajudou nesse sentido. Muito. Foi doloroso. Mas me obrigou a fazer várias reflexões, imersões, busca de respostas, para que a perda da minha mãe se inserisse num outro contexto. Ok? Vamos lá. Nossa, quanta pergunta. Meu Deus. Vamos lá. Simone Aquino de Laranjeiras, minha vizinha. Bom dia, André. O Brasil está espiando a escravidão e a Guerra do Paraguai? A Guerra do Paraguai foi, na visão dos espíritas, o maior comprometimento da nação brasileira do ponto de vista kármico. Foi uma guerra fratricida, o Brasil ajudou a dizimar um país vizinho. A guerra foi muito cruel. Praticamente só sobraram mulheres no Paraguai. A maioria absoluta dos homens foi assassinada. E o Paraguai era uma nação próspera, autônoma, que ameaçava os países vizinhos, e a Inglaterra forçou a barra para que houvesse essa extirpação da ameaça paraguaia. Mas eu não sei, essa relação de causa e efeito, se o Brasil está espiando hoje a escravidão e a Guerra do Paraguai, enfim, essa relação de causa e efeito, ela não é simples, não é possível, seria irresponsável a gente dizer, olha, o que está acontecendo hoje no Brasil é decorrente daquilo que aconteceu lá atrás em relação à escravidão ou Guerra do Paraguai. Eu não tenho competência nenhuma para isso, tá? Sandra de São Paulo. Bom dia, André. Os vícios são formas de suicídio? Vamos colocar isso com muito cuidado.
Eu já falei aqui do suicídio indireto, que é uma expressão que no Espiritismo a gente usa para qualquer gênero de atividade que promova a exaustão das suas energias, do seu fluido vital, sem proveito para a sua evolução. Então, sim, nesse sentido, qualquer vício de qualquer natureza, dependência química, vício de jogo, de jogatina, compulsão por comida, compulsão por sexo, qualquer atividade que promova a exaustão física e mental numa direção que não lhe dá retorno espiritual, não ajuda você a perceber melhor quem você é, não faz de você uma pessoa que empregue parte do seu tempo para ser útil a alguém, a algum projeto humanitário, alguma causa nobre, isso vai exaurindo as forças do corpo e nós temos prazo de validade. A gente tem uma pilha, uma espécie de pilha. A gente tem um estoque de energia suficiente para alimentar uma existência e cada existência tem um propósito. A gente não está aqui por obra do acaso. Quando você se desvia do propósito e exaure as suas forças naquilo que não lhe dá retorno espiritual, é o livre-arbítrio, que é soberano, mas você vai desencarnar e vai ter certamente a percepção do arrependimento. Vai falar, nossa, como eu desperdicei tempo com bobagem, como eu consumi preciosas energias em atividades que não me deram rigorosamente nenhum conforto espiritual, nenhuma compreensão do que é a vida, do que é o mundo. Não me tornaram uma pessoa melhor. Opa, peraí, vamos lá. Marcelo Arnaud. André, como a homossexualidade é encarada no Espiritismo? Eu tenho orgulho de ser espírita, entre outras razões, porque nós não endossamos a causa absurda da cura gay, não entendemos a homossexualidade como doença ou patologia, não fazemos juízo de valor ético ou moral pela orientação sexual das pessoas. Bem entendida a doutrina espírita, que é reencarnacionista, reporta que temos sucessivas reencarnações que vão ajudando a gente a compreender melhor a realidade espiritual do nosso ser. E essas jornadas, esses ciclos na Terra, para serem, digamos, bem pedagógicos e didáticos para a nossa alma, nós temos diferentes personalidades. Nós vamos reencarnar preto, branco, amarelo, índio. Nós vamos reencarnar ricos ou pobres. Nós vamos reencarnar com muita saúde ou muito vulnerável à doença. Nós vamos reencarnar na condição de homem, na condição de mulher, ou com orientações sexuais distintas da heterossexualidade. E tudo isso é aprendizado. Tudo isso tem uma razão de ser. Então, no caso da homossexualidade, você vai ter diferentes conjunturas. Nunca, quando a gente faz uma análise da complexidade da doutrina espírita, a gente nunca vai dizer, se reencarnou homossexual é por causa disso, ponto. Não. Nós temos inúmeras possibilidades. Por exemplo, uma delas, um espírito que reencarnou várias e várias vezes como mulher, tem uma primeira encarnação como homem para ver o que é o gênero homem no mundo como o nosso e ter algum aprendizado nesse sentido. É possível que haja ainda resquícios dessa alma que foi burilada no universo feminino em outras existências. É possível. Pode ser uma encarnação expiatória, ou seja, um homem que foi muito violento, foi muito desrespeitoso, foi um bárbaro, um déspota, covarde, que violentou sucessivas vezes o direito das mulheres. Então existe uma encarnação compulsória em que ele, como mulher, sentirá na pele o que é estar
inserido no universo feminino. Para aprender a respeitar, para aprender a valorizar, para ter a sensação, durante uma existência, disso. E, eventualmente, essa alma poderá ter atração por mulheres. Ah, André, então toda pessoa homossexual que sente... Não, cuidado com a generalização. Ela é injusta. Ela não corresponde à realidade. Outro dia eu falei aqui, população de rua. Um espírita que não estuda a doutrina vai olhar para uma pessoa em situação de rua, poderá dizer assim: olha aí, errou no passado, está pagando agora, bem feito. Isso não é espiritismo. O espiritismo cristão tem outra leitura. Hipoteticamente, e eu vou fazer um resumo bárbaro aqui da situação, eventualmente é uma pessoa que está aprendendo a valorizar a matéria a partir da escassez. É alguém que teve riqueza e opulência no passado, se distraiu muito na acumulação de bens e posses, não deu o devido valor àquilo. E o devido valor é, não há por que acumular. Porque isso não me pertence, porque quando eu desencarnar eu não vou levar nada disso. Isso me foi confiado por empréstimo. Eu preciso fazer a justa repartição e administração dos meus bens. Não posso me divertir acumulando bens que eu não vou levar para o outro lado da vida. Então temos uma situação que pode ser nessa direção ou outra. Um espírito de luz que reencarna nessa condição de situação de rua para ajudar os seus irmãos em humanidade em situação de rua, hipotecar apoio, confiança, esperança, ou ser um exemplo de superação. Alguém da rua que foi acolhido por uma organização humanitária, prestou exame no Enem, começou a cursar uma faculdade pública, virou médico. E aí você fala, nossa, mas ele estava na rua, abandonado pela família, em situação de miséria, de indigência, e virou um doutor. É um exemplo para nós. Aí você vai ver, mas o que ele fez para pagar? É um karma? Eventualmente não, é um espírito que está gozando de uma vibração, de uma frequência espiritual que irradia luz. Mas escolheu essa trajetória difícil para exemplificar pela superação que todos nós podemos fazer algo que nos redima de qualquer obstáculo que a gente criou para nós mesmos. A gente tem um potencial de fazer aquilo que a gente se propõe a realizar. Doutrina espírita é linda porque ela não cai na esparrela assim de ficar simplificando, né, as coisas. Todo caso que acontece desse jeito é por causa daquela situação. Desconfiem das fórmulas simples quando algum espírita resolver fazer uma equação cartesiana dizendo é isso por causa disso. Não. Cada caso é um caso. Vamos lá. Vamos lá. Mariana Martins, bom dia, André. Até onde vai a responsabilidade espiritual dos governantes? Eu já disse aqui que Francisco Cândido Xavier recomendou que nós orássemos pelos políticos, porque quando eles não honram o cargo público que assumem, quando eles não honram o dever de servir com ética, com transparência, com decência, essa função pública, há um sofrimento atroz. Há um sofrimento atroz. O exercício do poder implica em inúmeras possibilidades de ajuda e socorro a quem mais precisa e emprestar esperança, fomentar a paz, estimular o trabalho, a decência, a ética. Então, quem ocupa um cargo público está assumindo uma imensa responsabilidade e quando não honra esse compromisso, a consciência acusa e é um sofrimento atroz. Qualquer cargo público. Qualquer cargo público. Quanto mais importante o cargo, maior a responsabilidade, mais prestará contas do que fez ou deixou de fazer. Vamos lá. Isana.
André, vejo muito no consultório, mães ou pais dizendo para os filhos, homem não chora. Imediatamente falo sobre o perigo que é uma afirmação desta. Pode comentar sobre o papel dos pais? Estou supondo que você é psicanalista ou psicóloga, Isana. Seria legal você dizer. Eu estou pressupondo que você já tem esse conhecimento. É fundamental que os pais não repliquem preconceitos e idiosincrasias condenáveis em relação aos filhos. E veja, isso se revela nas piadas machistas, do tipo mulher ao volante, perigo constante. É um preconceito em relação às mulheres que dirigem. E isso vem lá de trás, quando a maioria dos motoristas era homem. Quando não era bem visto o fato de uma mulher ter autonomia, independência e andar por aí sozinha de carro. É uma herança machista da sociedade patriarcal que é replicada. Não faz tanto tempo assim, liberou-se na Arábia Saudita carteira de motorista para mulher. O mundo não está... Esse espaço da mulher na humanidade é uma conquista árdua, difícil. Então as piadinhas machistas, essa forma subliminar de você ir construindo a imagem de que as mulheres não merecem o mesmo espaço, o mesmo protagonismo, a mesma posição de liderança do que o homem. É algo que os pais, penso eu, já que você perguntou para mim, Isana, se um pai quiser educar um filho para o século XXI, imaginando uma cultura de paz, não há paz onde não haja igualdade, eles precisam se policiar e se vigiar para não replicar piadas machistas ou orientações como você lembrou. Menino não usa rosa. Até menino não brinca de boneca. A inocência das crianças. Eventualmente o menino está vendo a irmãzinha ou uma menina da escola brincar de boneca, cheio daqueles acessórios, cozinha, pentear cabelo. O menino acha legal aquilo. Aí uma mente doentia vai dizer, ih, isso daí não vai dar certo. Porque menino tem que jogar bola. Eu tenho minhas dificuldades assim de entender como é que a gente, em pleno século XXI, repito, gente, terceiro milênio, a gente devia ter, no Brasil, muito cuidado com uma influência perversa, nefasta, na educação dos filhos, que fortaleça esses estereótipos do que é ser homem, do que é ser mulher, que causam muito sofrimento. Muito sofrimento. Guilherme de Jaguarão, Rio Grande do Sul. André, você sabe como está a imagem internacional do Brasil diante do nosso cenário de pandemia? Bom, eu sou jornalista, eu tenho que ter alguma informação. E onde eu trabalho, eu tenho alguns dos... Eu tenho o privilégio de conviver com alguns dos melhores correspondentes internacionais do Brasil. Guga Chakra é um deles, meu amigo e parceiro. Pedro Vedova e o Ricardo Carvalho em Londres. Outro dia a gente conversou numa live aqui com a Sônia Bride, durante muitos anos correspondente. Eu vou dizer para vocês, assim, nem vou dizer, vou sugerir que vocês façam a pesquisa. O Brasil hoje é motivo de piada, de achincalhe. O mundo está perplexo como um país tão querido. O Brasil sempre foi o segundo país de todo o mundo. Aonde os brasileiros chegavam com a camisa da seleção ou dizendo que é do Brasil, lá fora a gente sempre foi recebido com tapete vermelho. O Brasil sempre construiu a imagem de um país amigo, de um povo amistoso, de um povo acolhedor. E o mundo não está compreendendo o que está hoje acontecendo no Brasil. Mas eu gostaria que você fizesse a pesquisa. Não é difícil fazer. Editoriais de Le Monde, El País, Washington Post, New York Times. Faça essa pesquisa. Você vai ver. Bom,
Ana Paula Itaipava, bom dia, André. Ontem na live o Leonardo Boff declarou a iminente ira da natureza. Aí ele se corrigiu, ele falou, não é vingança, ele não falou ira, ele falou vingança da natureza e ele imediatamente se corrigiu, disse, eu prefiro não usar essa palavra, porque essa palavra expressa um sentimento humano. Natureza é outra coisa. Então ele falou a resposta da natureza em relação às ações do homem. Hoje o Mar Carioca acordou revolto. Pode comentar a declaração dele em relação à grande ressaca? Posso, não tem nada a ver. Ressaca é um fenômeno recorrente dos ciclos das marés. Simples assim. Essa ressaca não é uma resposta da natureza às ações do homem. Tá, Ana Paula? Oscar Malta, Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio deu posse aos 5 deputados presos na Operação Furna da Onça. O que você achou disso? Bom, eu queria ter mais detalhes dos processos e ver por que o ministro Toffoli do STF resolveu determinar o retorno deles ao trabalho. Eu lamento que o Rio de Janeiro volte a ser notícia, se não pela suspeição que paira sobre o Poder Executivo do Estado, agora também sobre o Poder Legislativo. Eu vou responder nos seguintes termos. Nós estamos no fim de uma era em que há uma mudança rápida de cultura, de percepção da realidade, o entendimento de que a economia, o sistema econômico, ele não é justo, o entendimento de que o sistema político não tem credibilidade. Então a gente está vivendo uma crise sistêmica, que é ambiental, é econômica, é política, é de valores, é uma crise ética. Crises, múltiplas crises que se comunicam e dialogam entre si. Então eu vou sugerir a você, Oscar, que tente enxergar a metade cheia do copo no seguinte sentido. Alguns pensadores, alguns historiadores gostam de dizer: gente, já passou das 10, eu tenho que dar aula. Hoje é quinta-feira, eu tenho que dar aula na PUC, o papo estava tão bom. Desculpa a correria, que feio, né? Terminar de repente. Ó, tem que dar aula agora, a garotada está esperando, de 10 às 11. Desculpa, Oscar, eu respondo amanhã, você me lembra? Um dia sem pressa, tá, gente? Um dia em que você tenha tempo de fazer o que você precisa fazer em favor da sua saúde, resiliência, paz, equilíbrio, harmonia, porque essa é a prioridade. O resto vem depois. Fiquem com Deus, tudo de bom, muito obrigado.